Sobre o trono do céu.
capítulo 12. Êxodo 12, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 14. Êxodo 12, 1 ao 14. Todos acharam aí? Nós vamos ler então. Diz assim: Disse Yahvé o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para construir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. O guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães asmos, não fermentados e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial. O celebrareis como uma festa perene para o Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por decreto perpétuo. Agora, deixa marcado aí, vê se você consegue deixar marcado aí esse texto, nós vamos voltar nele, mas vai lá em Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, 17 ao 19. Diz assim, Mateus 26, 17 ao 19. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda te dizer, é chegada a minha hora, desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como eles haviam instruído e prepararam a Páscoa. Um pouco mais à frente, no versículo 26 ao 30. 26 ao 30 diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado o hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Volta lá no Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 11. Êxodo 12, versículo 11. Diz assim: ao comer, estai prontos para partir.
cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Então, hoje se comemora pelo calendário cristão a Páscoa. E, na verdade, a Páscoa, como nós a comemoramos hoje, ela foi um decreto, que foi realizado pela Igreja Católica. A Igreja Católica fez um concílio na cidade de Nicéia no ano 365 depois de Cristo, e definiram como seria a Semana Santa, que a sexta-feira, que nós sabemos que realmente foi uma sexta-feira que Jesus morreu, então a sexta-feira seria a sexta-feira da paixão, e o domingo seria o domingo da ressurreição. E então nós sabemos que Cristo morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo, mas a questão é que eles colocam o domingo da ressurreição sendo domingo de Páscoa. E na verdade a Páscoa não celebra a ressurreição de Cristo, mas a Páscoa ela significa ou simboliza a morte do Cordeiro, como nós lemos aqui no Êxodo capítulo 12, amém? Então, só para que você tenha esse entendimento, a Páscoa, hoje celebramos a ressurreição, o povo cristão celebra como sendo a ressurreição, mas na verdade Páscoa é a crucificação, o Cordeiro de Deus que foi morto no nosso lugar, assim como lá em Êxodo 12, um cordeiro foi sacrificado em benefício do povo de Israel, amém? Então preste atenção, o simbolismo da Páscoa, ela tem uma ministração poderosa para nós, e é a respeito disso que eu gostaria de falar neste domingo de Páscoa. Nós vimos aqui, lá em toda a narração desse texto do Êxodo 12, que um pouco antes dessa narração, nós vemos que Deus, Ele quer libertar o seu povo que está como escravo no Egito. Então o povo, há muitos anos, há séculos, ele está como escravo no Egito. Então quando Deus resolve libertar o seu povo, ele começa a enviar pragas para convencer o faraó do Egito a libertar o seu povo. Então Deus começa a enviar pragas sobre o Egito, e quando as pragas assolam o Egito, então o faraó ele resolve liberar o povo para que o povo possa partir. Mas quando a praga cessa, ele então se arrepende e mantém o povo como escravo. Então, como assim, tem 9 pragas, até que então Deus diz: agora eu vou vir com uma derradeira praga. E a praga era para convencer Faraó a livrar o povo de Deus da escravidão. Agora eu enviarei na noite um anjo de morte, e ele vai ferir todo o primeiro filho, todo o primogênito do povo do Egito, e também todo o primogênito do seu animal, e haverá morte desses primogênitos, e haverá muito luto, muita dor nas famílias egípcias. Mas Deus, ele propõe algo: como é que esse anjo de morte, ao vir, ele vai poupar, ele vai livrar os primogênitos do povo de Deus. Então Deus, ele manda com que o povo faça este ritual da Páscoa, que tem um simbolismo tremendo para nós como igreja hoje. Porque quando nós olhamos aqui, nós lemos esse texto de Êxodo 12, mas depois nós lemos o texto de Mateus 26, e nós vemos que ali, durante a Páscoa, ou na comemoração da Páscoa, Jesus ele substitui a comemoração da Páscoa pela Santa Ceia, que é o que nós faremos nesta noite. Mas esse simbolismo tem algo poderoso para nós, porque a Páscoa simbolizou para os judeus algo tremendo. E a Páscoa é a prefiguração daquilo que Jesus Cristo fez pela igreja. Nós vemos que quando Deus dá ordem para o povo no Egito, Deus disse: vocês vão preparar uma refeição, vocês vão estar em comunhão. Naquela noite, é um outro equívoco que nós vemos, geralmente na sexta-feira, na crucificação de Jesus Cristo, se proíbe ou recomenda-se que não deve haver o consumo de carne, mas no dia da morte de Jesus, ou como celebra a crucificação do Cordeiro, a ordem de Deus é que eles comessem carne. Então Deus disse que cada família deveria
acima, ou poupar da morte. Então, Deus diz: vocês também vão estar comendo apressadamente. E então significa o poupar da morte, a libertação da escravidão do Egito, porque a partir daquele momento, quando eles comessem a Páscoa, eles já deveriam estar preparados para partir. O versículo 11 diz que eles deveriam estar prontos, sandália nos pés, cajado na mão, e comer apressadamente, porque Deus iria então libertá-los daqueles 400 anos de escravidão. Também simbolizava para eles o livramento da dor, porque haveria muita dor, muito luto naquela noite, mas o povo de Deus seria livre de passar por aquela dor. E por último, significa também que eles iriam estar saindo dali para tomar posse de uma terra prometida, uma terra que Deus havia prometido para o seu povo. E tudo isso aconteceria pela graça, não que o povo merecesse, não que o povo fosse bonzinho, mas pela graça de Deus, o povo seria poupado da morte, seria liberto da escravidão, seria livre da dor, e Deus o conduziria à terra prometida. Amém? E isso então é prefiguração do que Jesus Cristo fez pela igreja. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5, no versículo 7, que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa, que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então, da mesma forma que aqueles primogênitos ali no Egito, do povo de Deus, foram poupados da morte, a igreja, através de Jesus Cristo, todo aquele que crê em Jesus Cristo será também livre da morte eterna. Esta é a prefiguração de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse 2, no versículo 11: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Porque todos passaremos por uma morte física, a não ser que Jesus Cristo venha antes. Mas passaremos por uma morte física, mas a Bíblia diz que Deus vai nos poupar da morte eterna. Deus vai nos poupar de ser lançado no inferno, onde significa a morte eterna. Mas a Bíblia diz que esses são os vencedores, aqueles que permanecem fiéis a Deus até o fim. Mateus 25, no versículo 46, Jesus está falando a respeito dos injustos e dos justos. E ele diz assim: sendo assim, estes, os injustos, aqueles que não serviram a Jesus, irão para o sofrimento eterno. Porém, os justos, aqueles que creem, para a vida eterna. Então, da mesma maneira que o anjo de morte livrou o povo de Israel do Egito, Jesus Cristo, quando cremos nele, quando temos como Senhor da nossa vida, ele nos livrará da morte eterna. Graças a Deus. Louvado seja Deus por isso, igreja. Essa é a grande esperança da igreja. Se você, como igreja, não crê nisso, ou se quando é falado disso, isso não empolga o seu coração, isso não faz o sangue que corre nas suas veias ferver, se isso não faz você arrepiar de saber que Jesus Cristo tem preparado para você não a morte eterna, não o inferno, mas Ele tem preparado para você uma morada eterna, você não vai perecer no fogo do inferno, que significa a morte eterna, mas você vai viver para sempre com Deus nos céus. Isso precisa te empolgar, porque senão você está precisando urgentemente de ter um reencontro com Jesus. Glória a Deus. Da mesma maneira que simbolizou para aquele povo ali a libertação da escravidão, Jesus Cristo, quando nós o recebemos, Ele nos liberta da escravidão do pecado e nos liberta das garras de Satanás. Graças a Deus. Oh glória! Não somos mais escravos do pecado. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo tem cegado o entendimento das pessoas, tem escravizado as pessoas, mas nós, como povo de Deus, como servos de Jesus Cristo, nós estamos livres. Livres. Fala para o irmão do seu lado: você é livre. Olha o que diz João 1,29. No dia seguinte, João o Batista
viu a Jesus que vinha caminhando ao seu encontro e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, Jesus, que ao morrer na cruz, ao derramar o seu sangue precioso, tira o pecado do mundo. A 1 João 1, no versículo 7, diz assim: no entanto, se andarmos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus! Você recebeu a Jesus na sua vida? Amém. O sangue dele está tendo efeito na tua vida? Você tem andado na luz? Então, se isso é verdade, duas coisas têm acontecido na tua vida. Se você está na luz, você está vivendo em plena comunhão uns com os outros. E em segundo lugar, esse sangue de Jesus tem purificado você dos seus pecados. Por isso você se torna justo, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há ninguém bom, não há ninguém que faça o bem. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas Ele, através do seu sangue, nos torna justos. Por isso nós encaixamos em Mateus 25: mas os justos irão para a vida eterna. Você terá uma vida eterna nos céus. Glória a Deus por isso, igreja. Da mesma maneira que os primogênitos de Israel na Páscoa foram livres da dor, do luto, nós também, como igreja, como servos de Jesus Cristo, seremos livres da dor que está por vir. Graças a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 24, no versículo 21. Jesus está falando a respeito dos finais do tempo, e ele diz assim: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Virá um tempo, e está próximo, pelos acontecimentos que temos visto, pelo cumprimento das profecias. Vem um tempo, ele está próximo, de muito sofrimento. As pessoas acham que estamos vivendo um tempo de sofrimento. As pessoas olham para aquilo que está acontecendo na África, para aquilo que está acontecendo ali na Ásia, as guerras que estão acontecendo, os próprios acontecimentos no Brasil, e as pessoas olham para a miséria, olham para as pessoas morrendo de fome, olham para as pessoas sendo assassinadas, estrupadas, e acham que isto é o mal. Mas a Bíblia diz que o mal está por vir, como nunca se viu desde o início dos tempos. Quando nós olhamos Hitler e aqueles massacres todos, nós achamos que época sangrenta, que época terrível. Mas a Bíblia diz: está por vir um tempo pior. Quando nós olhamos para a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ou quando nós olhamos para as guerras civis, nós falamos: que tempo foi esse? Mas a Bíblia está dizendo que está por vir um tempo como nunca jamais houve, de muito sofrimento, de muita tribulação. Mas nesse tempo, sabe onde eu e você vamos estar como igreja? Oh, glória a Deus. Aleluia. Em Jesus Cristo. Amém. Para todos sempre. Oh, dê um aplauso para Ele. Acho que talvez você não entenda. Sabe o que a Bíblia diz a respeito desse tempo? Que o tempo vai ser tão ruim, tão terrível, que os homens procurarão a morte e a própria morte fugirá deles. Você já pensou? Você está num desespero tão grande, e você pega um revólver, dá um tiro na sua cabeça, estoura os seus miolos. Vou acabar com esse sofrimento, mas continua vivo. Você pega uma lança e atravessa
eu vou acabar com esse sofrimento agora, e cravo uma lança no peito. Mas você continua vivo e continua sofrendo. Não você, porque você é a igreja de Jesus Cristo. Você nesse tempo estará com Ele nos céus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, igreja. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, conquistou isso para nós. Não que merecemos, mas pela graça de Deus, para que o nome dele fosse glorificado nas nossas vidas. E a expressão máxima de Deus ser glorificado nas nossas vidas é Ele nos livrar desse tempo, Ele nos livrar da morte eterna e nos levar para viver com Ele para sempre no céu. Deus escolheu que fosse assim, por causa do amor e da misericórdia dele por nós. Da mesma maneira que a Páscoa levou, ou foi o passaporte para que eles pudessem ir rumar para a terra prometida, Jesus Cristo também, Ele nos leva a ir para a nossa terra prometida, que é os céus. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui caminhando. Jesus Cristo já conquistou para nós a vida eterna, tudo está sendo, já foi preparado para nós no céu. Jesus disse, quando Ele estava para morrer, Ele disse: eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E olha que Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 10 e 11, olha o que ele diz, igreja: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Olha o que ele está dizendo, olha o que ele está dizendo. Esforça com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição que você foi contemplado. Você foi contemplado para ir para o céu. Então, por isso, fica cada vez mais firme, esforce cada vez mais. Sabe por quê? Ele continua aqui: pois se agirdes dessa maneira, jamais abandonareis a fé. Olha só, ele não está dizendo que nós devemos esforçar para merecer o céu, mas ele está dizendo que agindo assim, esforçando, confirmando a nossa eleição, jamais abandonaremos a fé. Ou seja, quanto mais eu me esforço, eu não estou com vontade na igreja, mas eu vou. Eu não estou com vontade de orar, mas eu oro. Eu não estou com vontade de fazer a obra de Deus, mas eu faço. Eu luto contra essa apostasia, eu luto contra essa frieza, eu luto contra essa mornidão, eu luto para não desviar dos caminhos de Deus. Eu me esforço, cada vez mais eu estou me esforçando. Isso vai fortalecer minha fé, isso vai me impedir de desviar, de abandonar a minha fé. E sabe por quê? Ele continua: pois deste modo é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com esforço, igreja. A frieza está tomando conta do mundo inteiro. A apostasia está tomando conta do povo de Deus. As pessoas já não têm se importado mais. Eu estava comentando com alguém, acho que estava eu, Levino, o presbítero Tiozinho. A religião como um todo, as pessoas têm esfriado a respeito de Deus. Eu acabei de dizer que não tem problema nenhum comer carne na sexta-feira. Não tem problema nenhum você realizar coisas na sexta-feira. Mas no meu tempo, as pessoas que eram firmes na religião levavam isso à risca, não bebiam naquele dia, não falavam palavrão naquele dia, esforçavam para não comer carne naquele dia, para não fazer nada de errado naquele dia. Hoje já não tem mais isso, esfriou. Por favor, não que isso realmente tenha que ser cumprido, mas eu estou dizendo a respeito da religião de uma forma geral, porque o povo está esfriando, as pessoas estão ficando indiferentes com Deus. As pessoas já não ligam mais para Deus. As religiões
missões estão, a não ser que ofereça aquilo que as pessoas querem, elas estão minguando, porque as pessoas não querem Deus. As pessoas, elas estão indiferentes com Deus. É um tempo de apostasia previsto que aconteceria nos últimos tempos. Mas quando nós precisamos nos esforçar. Eu não vou deixar essa frieza tomar conta de mim. Eu não vou deixar o pecado se apoderar novamente de mim. Eu não vou abandonar a minha fé. Eu cada dia mais vou me esforçar. A cada dia mais eu vou desejar esse Deus. A cada dia mais eu quero ficar firme com Deus. Porque isso, desse modo, me será ricamente suprido. A entrada no reino eterno de Jesus Cristo. É desse modo, igreja. Porque se eu vacilar, se você vacilar, nós vamos abandonar a fé nesse tempo. Tempo difícil de servir a Deus. Quando eu chego aqui na quarta-feira e eu olho que eu tenho algo tão precioso para ministrar, e eu vejo a igreja vazia, então, por um instante, uma tristeza começa a tomar conta do meu coração como pastor. Então, quando eu estou aqui à frente, eu oro: Deus, onde estão as pessoas? Então eu falo: Deus, abençoa aqueles que estão estudando. Faça com que eles prosperem nesse estudo, que eles terminem logo para estar aqui no culto. Deus, abençoa aqueles que estão trabalhando, que não puderam vir. Se porventura tem alguém doente que foi incapacitado de vir, abençoa esses, Deus. Mas Deus, eu oro e faço uma súplica especial para aqueles que estão frios na fé, e que não estão aqui porque não querem estar, e que não estão aqui simplesmente porque não se interessam por Deus. Eu oro especialmente por esses, Deus, para que o Senhor não os deixe abandonar a fé, porque é com esforço, com dedicação cada vez maior nesse tempo, que nós vamos confirmar o nosso chamado, a nossa eleição. Dessa maneira não vamos abandonar a nossa fé, e ricamente será suprida a nossa entrada no reino de Deus. Que você possa tomar isso para você. Eu vou encerrar e nós vamos participar da ceia. Eu só quero ler 2 versículos aqui, que nós já lemos em Êxodo, no capítulo 12. O versículo 8 diz assim: naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães não fermentados e ervas amargas. Então aqui está dizendo que eles deveriam comer o pão sem fermento. O fermento na Bíblia significa corrupção. O fermento na Bíblia significa o pecado, a corrupção moral do homem. Então a Bíblia diz que que eles deveriam se apartar do fermento, para que eles pudessem ser livres. Da mesma forma, nós temos que nos apartar da corrupção, do pecado, e que eles deveriam comer com ervas amargas, para simbolizar o tempo de amargura que eles viveram no Egito. E o que eu quero dizer para você é que, a partir do momento que Jesus Cristo entrou na sua vida, o teu tempo de amargura acabou. Glória a Deus, maravilha, Senhor. Eu vejo ainda pessoas que estão vivendo tomadas por sentimentos ruins, por amargura. Pessoas que estão vivendo ainda amarguradas. Não, a partir do momento que Jesus Cristo entra na nossa vida, o nosso tempo de escravidão acaba, o nosso tempo de amargura acaba, e você agora pode sorrir, e você agora pode se alegrar, e você agora pode sair daquela depressão que você vivia, porque o teu tempo de amargura já passou. E o versículo 11: ao comer, estai prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão,
comereis à pressa, porque esta é a Páscoa do Senhor. A Bíblia diz que a volta de Jesus Cristo, preste atenção, a volta de Jesus Cristo será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e ninguém percebeu. E levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Portanto, vocês devem andar vigilantes. Vigilantes, porque não sabem a que horas o Filho do Homem, Jesus Cristo, virá para buscar a sua igreja e nos levar com ele. Portanto, fique firme, vigie, porque Jesus disse: se o pai de família soubesse que horas viria o ladrão, ele somente vigiaria naquela hora. Mas nós precisamos andar vigilantes, igreja. Não sabemos o dia que vamos partir daqui para encontrar com ele, e esse dia tem que nos encontrar vigilantes, prontos para partir. Tem que nos encontrar amando a Deus, servindo a Deus. Não pode nos pegar de surpresa, porque esse dia virá, onde nós vamos partir para ter um encontro com ele. Mas esse dia, ele pode vir a qualquer momento também, com a volta iminente de Jesus Cristo, que pode acontecer. Sabe quando? A qualquer momento. Por isso, vigie, fique firme. Se você está aqui nesta noite, tem andado vacilante, tem andado morno, se você está aqui nessa noite, mas já não sente mais motivação no seu coração quando essa palavra tremenda, não porque eu estou pregando, mas porque fala de salvação, de graça, da maravilha que Jesus Cristo fez na cruz por nós, quando isso não toca mais o seu coração, você precisa urgentemente se reconciliar com Deus. Você precisa urgentemente de fazer uma oração nesta noite, pedindo para Jesus Cristo vir novamente para habitar em você. Você precisa nessa noite, talvez você está aqui, nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus Cristo, e hoje você entendendo essa palavra, hoje você pode dizer: eu hoje quero entregar a minha vida para Jesus Cristo. Aí você vai ser um desses eleitos, chamados para a vida eterna. Eu gostaria que você agora fechasse seus olhos. O ministério de louvor vai estar subindo, e que você possa fazer uma reflexão. Os ministros da ceia podem estar vindo aqui à frente. Esta é a Páscoa do Senhor. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele se entregou por nós. O sangue daquele cordeiro que foi derramado na Páscoa é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Aquele sangue aspergido que iria justificar os primogênitos e fazer com que o anjo de morte se poupasse, é o sangue de Jesus Cristo que justifica o pecador quando cremos nele. Não merecemos tamanha salvação, mas pelo amor de Deus, pelo muito amor com que Ele nos amou, Ele conferiu a nós esta graça maravilhosa. Oh, com grande salvação, com grande salvação Deus nos contemplou. Seus dias aqui, diz a Bíblia, que passam como a erva. Seus dias aqui, eles terminam muito rápido. Mas Deus, no seu infinito amor e na sua infinita graça, através de Jesus Cristo, da sua morte na cruz do Calvário, tomando ali o nosso lugar, da mesma forma que aquele cordeiro morto tomaria o lugar dos primogênitos ali no Egito,
aqueles que pertenciam ao povo de Deus. Jesus Cristo tomou o meu lugar e o seu lugar. A Bíblia diz em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não tem como haver remissão dos pecados. Não teria como o pecado ser tirado de nós. Não teria como sermos perdoados sem derramamento de sangue. Então, naquele tempo, para perdoar, o cordeiro foi sacrificado. E nesse tempo, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sangue dele foi derramado para nos justificar. Ele tomou o nosso lugar. Quem poderia ter amor como este? A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não que nós o tenhamos amado, mas porque Ele nos amou primeiro. Ah, igreja, o amor de Cristo nos constrange. Quem sou eu para merecer tamanha graça? Quem sou eu para merecer tamanho amor? Quem sou eu para herdar a vida eterna nos céus, no lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento? Porque a Bíblia diz que o próprio Deus estará conosco e Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Glória a Deus! Quem sou eu para merecer tudo isso? Quem é você para merecer tudo isso? Mas mesmo sem merecer, Deus nos presenteou com essa graça maravilhosa. Mas fica firme. Fica firme. Esforce cada vez mais para manter a chama da tua fé acesa, porque é desse modo que vai te conceder ricamente a entrada no reino dos céus. Nós vamos estar louvando agora o nome do Senhor. Enquanto louvamos, que você possa estar, enquanto adora o Senhor, refletindo sobre aquilo que você ouviu aqui nesta noite. Porque no momento em que formos juntos participar do pão, que simboliza o corpo de Cristo, e do vinho, que simboliza o sangue dele que foi derramado, nós possamos fazer esse momento, igreja, um momento de reconciliação para alguns, de reafirmação da fé para outros, de salvação para aqueles que estão crendo pela primeira vez. Enquanto nós estamos louvando, vai ser distribuído o cálice, o pão, e todo aquele que está aqui, que confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você está convidado a participar. Se você está aqui nesta noite, talvez a primeira vez que você vem, talvez você nunca ouviu o que você ouviu hoje, e hoje você entende que Jesus Cristo, Ele é o único Salvador da tua vida, porque foi Ele que morreu na cruz no teu lugar. E você também pode participar da ceia. A ceia é para todo aquele que crê no sacrifício que Jesus fez na cruz. Se você está aqui nesta noite, a Bíblia diz em 1 Coríntios 11 que nós devemos fazer uma reflexão da nossa própria vida. Será que somos dignos de participar? É claro que não. Se eu for refletir, como eu estou refletindo agora a respeito da minha vida,
A conclusão que eu vou chegar é que eu não estou digno para tomar. Se você fizer um exame sincero da sua vida, você já vai chegar a uma conclusão que você não está digno para tomar assim. Que faremos então? Confessemos ao Senhor os nossos pecados, reconheçamos que somos pecadores e que só somos dignos de tomar a ceia, porque Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, nos remiu dos nossos pecados e nos justificou. E aí então eu me torno digno para poder participar. Então, enquanto vamos louvar, você que vai participar, pegue o pão, o cálice, fique em oração no seu lugar e depois vamos participar juntos. Nós vamos estar consagrando os elementos: pão, vinho. Nós te bem, em nome de Jesus. Senhor, soberano Pai, nós te louvamos e agradecemos por todo o sacrifício que tem na cruz do Calvário para nossas vidas. Isso, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, participar, que sejamos abençoados, Pai, fortalecidos do Senhor. Pai, por isso, graças a Deus por este pão, escolhe do teu corpo ali, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa, supre, Pai, a cidade de cada um que essa noite, que tu és poderoso, Pai, para consagrar nosso nome, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor Deus, esse vinho que representa o Teu sangue, o sangue puro que foi derramado naquela cruz, trazendo para nós uma nova aliança e nos lavando e nos limpando de todo o pecado, nos livrando da morte eterna, da dor eterna, do sofrimento eterno. Nós consagramos a Ti nessa noite e que haja milagres nessa noite, que haja transformação em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Louvemos ao Senhor. Oh,
alguém que gostaria de participar e que deixou de receber pão e vinho? Levante a mão. Tem alguém? Todos receberam? Feche os seus olhos agora. O texto que nós lemos de Mateus 26, versículo 17 adiante, diz que os discípulos chegaram até Jesus e era dia de fazer a refeição da Páscoa. E os discípulos perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E Jesus então diz: vai até a casa de um certo homem e pergunte para ele: há aí um lugar para que possamos preparar a refeição da Páscoa? Há um lugar aí na sua casa onde o mestre possa celebrar a Páscoa? Nesta noite, há espaço no seu coração para que Jesus possa celebrar a Páscoa em você? Há lugar no seu coração para que Ele faça a obra que Ele veio para poder fazer? Para que Ele livre você da morte eterna? Para que Ele livre você da escravidão, do pecado, de Satanás? Para que Ele livre você da dor que está por vir? Para que Ele te encaminhe em direção aos céus? Há espaço no teu coração para que Ele realize a obra que Ele veio realizar? Ou o seu coração está fechado e já não tem espaço para Ele? Há lugar ainda no seu coração? O mestre pergunta para você, Jesus pergunta para você: você que está aqui, há espaço para Ele realizar a obra na tua vida? Porque naquele dia, Jesus comeu a Páscoa, a refeição da Páscoa. Naquele dia, não tinha só pão e vinho, o cordeiro foi morto naquele dia. E eles sacrificaram um animal, eles comeram a carne, eles celebraram a Páscoa, comeram ervas amargas, pão sem fermento. Mas durante a refeição, Jesus ele institui uma nova Páscoa, porque a Páscoa era para ser um memorial, onde o povo de Deus deveria relembrar essa graça maravilhosa que Deus tinha operado no Egito. Mas naquela noite, Jesus, sabendo que agora Ele iria substituir todos os rituais, Ele agora se tornaria um cordeiro, Ele então institui a Santa Ceia como um novo memorial para o povo de Deus. Então Ele diz que eles deveriam fazer isso em memória dele. E nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia, como fazemos a cada mês, como poderia ser a cada dia. Mas a questão é que nós estamos fazendo um memorial, relembrando que o sacrifício dele por nós na cruz, relembrando de tudo aquilo que a morte dele proporcionou para nós, como nós falamos aqui nesta noite. Estamos relembrando e celebrando uma graça tão maravilhosa. E a pergunta dele é: tem espaço no seu coração? Ou seu coração está tomado pelos cuidados desta vida? O seu coração já está tão cheio de afazeres e de coisas que já não há espaço para que Ele possa fazer a obra dele em você. Nessa noite, abra o seu coração, quebrante o seu coração e permita novamente que Ele possa adentrar e que Ele possa fazer a obra dele na tua vida. Há lugar aí para que possamos fazer a refeição da Páscoa. A Bíblia diz nesse texto que nós lemos de Mateus, no capítulo 26, que naquela mesma noite, onde estava celebrando a Páscoa, comendo a refeição da Páscoa, Jesus tomou o pão, partiu, deu graças, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o corpo, meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Levante agora o seu pedaço de pão. Senhor, nós te
Te damos graças por este pão que simboliza o teu corpo. Muito obrigado, Senhor, por este sacrifício. O Senhor tomou, o nosso corpo era para ser transpassado ali, mas o Senhor tomou o nosso lugar. Comamos juntos. O texto continua dizendo que depois de comer, Jesus tomou o cálice, distribuiu os seus discípulos, deu graças, dizendo: este é o sangue da nova e eterna aliança. Não é necessário mais sacrifício de animais, derramamento de sangue, porque de uma vez por todas eu tomo o lugar de vocês, derramo o meu sangue precioso. Como a Bíblia diz, não foi com coisas perecíveis que nós somos resgatados da nossa maneira inútil de viver, mas foi pelo sangue precioso de Jesus Cristo, um cordeiro imaculado e sem defeito. Senhor, graças te damos por este sangue. Que haja, Senhor, reconciliação nesta noite. Que haja um avivamento na nossa fé nesta noite. Que o Senhor hoje salve vidas aqui no nosso meio. Porque o seu sangue foi derramado para nos reconciliar com Cristo. Graças nós te damos por este vinho que simboliza o teu sangue. Tomemos juntos. A Bíblia diz ainda que depois de comer e beber, depois de participar da refeição da Páscoa, Jesus, mesmo sabendo que estava para ser preso e morto, eles subiram para o Monte das Oliveiras, cantando um hino de louvor a Deus. Que nós possamos celebrar e louvar o Senhor nesta noite, por tão grande salvação com que Ele nos presenteou.